Se a sua criança está com atraso na fala, você vai gostar muito de ouvir esse áudio. Primeiro, a gente precisa entender o que é caracterizado como um atraso na fala. Entre 12 meses, a criança começa a produzir palavras e até os 18 meses para emiti-las. Então, são esses parâmetros que os fonoaudiólogos usam para caracterizar ou não um atraso na fala. Dito isto, vamos direto ao assunto. Tem diversos motivos pelo qual as crianças não conseguem desenvolver a fala de forma precoce. Entre eles, e o mais importante de todos, que está cometendo diversas crianças no mundo inteiro, é o excesso de telinhas. Sim, o excesso de tablets, celulares, TVs. As crianças passam muito tempo nas telinhas e elas não conseguem interagir com outras crianças ou com os adultos. Os pais não conversam com os filhos, não brincam e, por este motivo, eles não desenvolvem a fala de seus filhos, e seus filhos não conseguem produzir nem reproduzir uma fala. Mas tem outros motivos também, que é alguma deficiência cognitiva ou alguma deficiência auditiva, porque se seu filho não escuta bem, ele não consegue produzir uma fala, obviamente, porque ele não está escutando aquelas palavras. Então preste muita atenção. Se você perceber que o seu filho não está escutando bem, é muito importante procurar um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação mais específica sobre o assunto e resolver já este problema. Mas tem outras formas também de você estimular a fala dos seus filhos. São as brincadeiras. E quando eu falo brincadeiras, são brincadeiras mesmo, daquelas antigas, de andar no parquinho, de correr, de cair, de subir em árvore, para estimular o cérebro da criança. As crianças hoje em dia são muito sedentárias, elas só vivem nas telinhas, só vivem trancadas 24 horas. Crianças precisam de ar livre, precisam brincar, precisam interagir com outros adultos. E é muito importante o adulto falar com a criança da forma correta, se expressar da forma correta, para que ela aprenda da forma correta também. Ou seja, nomear os objetos. Se você vai falar para uma criança que ela precisa pegar um lápis, você não vai abreviar essa palavra, você não vai falar da forma que uma criança pequena, por exemplo, que já sabe falar, mas que não sabe se expressar bem, que não sabe usar bem as palavras, que não usa a pronúncia correta, talvez seja porque você também não está pronunciando da forma correta. E ela vai aprender da forma que você fala. Se você fala errado, ela vai aprender errado. Se você se expressa bem, ela vai se expressar bem também. Então, é muito importante, antes mesmo de procurar um profissional, lembrando que aqui não é diagnóstico, é importantíssimo procurar um profissional. Mas eu digo antes, por quê? Porque hoje eu assisti uma palestra onde o neurocientista disse que diversas crianças estão sendo diagnosticadas equivocadamente com autismo, sendo que elas não são autistas, elas apenas não têm o estímulo correto para que elas possam desenvolver a fala. Então é importante você fazer uma autoanálise. Sua criança passa muito tempo na tela? Quanto tempo de tela sua criança passa? Você dá o estímulo necessário para que essa criança desenvolva a fala? Você conversa com seu filho? Você lê livro com seus filhos ou lê livro para eles, caso eles não saibam ler ainda, porque tem crianças já grandinhas que não aprenderam a ler, mas que conseguem se expressar bem. Então, antes de você ir para um profissional, que é importantíssimo e deve sim ir para um profissional, é importante você saber o que vai falar para esse profissional e falar a verdade, para que não tenha um falso diagnóstico.
Falar se você passa tempo de qualidade com seu filho, se você também se expressa bem, se você conversa, se tem um diálogo com seus filhos, se eles conseguem interagir com outras crianças. Então é importante você fazer uma autoavaliação de si mesmo também. E aí sim, procurar um pediatra, um fonoaudiólogo. Ó, meu filho está aqui dormindo falando. O meu filho fala até dormindo. Então é importantíssimo você analisar todas essas coisas que eu falei aqui para procurar um profissional que vai melhor atender o caso do seu filho. E eu espero sim que você faça essa autoanálise. E se for o caso da sua criança, se a sua criança estiver passando muito tempo na tela, eu dou um conselho: evite, tire, nem que seja aos poucos, porque isso é muito prejudicial para a criança, muito prejudicial para o cérebro da criança, muito prejudicial para a visão, para a audição, para a fala. Não que não precisa tirar totalmente, não precisa ir ao extremo. Meu filho, por exemplo, ele usa 2 vezes por semana, uns 30 minutos mais ou menos, quando eu vou para uma reunião com ele, aí eu costumo deixá-lo uns 30 minutos, 2 vezes por semana, ele na telinha. Mesmo assim, eu não gosto que ele fique na telinha. Eu prefiro que ele brinque, eu levo muito ele, para sítios, brincar em parquinhos, para correr. Confesso que ele precisa interagir mais com outras crianças. Ele interage pouco com outras crianças, apenas com adultos. Então eu preciso também melhorar nisso. Sempre a gente tem como melhorar. Sempre a gente precisa fazer essa autoavaliação para saber no que a gente está errando, no que a gente pode fazer melhor para nós mesmos e para os nossos filhos. Bom, espero que tenha ajudado. Um grande beijo e até o próximo áudio.